Meus amigos, a crise avança na indústria brasileira e quando uma gigante como a Gerdau, que carrega mais de um século de história no aço nacional, começa a demitir seus funcionários em massa, meu amigo, isso aqui não é um detalhe não. Isso aqui acende um sinal de alerta vermelho para todo o nosso país. A empresa cortou mais de 1.500 empregos apenas nos últimos meses, fechou setores inteiros em Pindamonhangaba, em Mogi das Cruzes também e colocou em xeque os seus próximos investimentos aqui no nosso país. E infelizmente, isso aqui não é um caso isolado. É o retrato de um Brasil que está se desindustrializando diante dos nossos olhos. Por que isso está acontecendo nesse momento? Porque entrou em cena a China, justamente porque a China vende o seu aço extremamente barato aqui no nosso mercado e o governo finge que aplica medidas antidumping, que aplica barreira contra a China, mas na prática isso não acontece. E quem paga a conta mesmo é a economia brasileira, é o trabalhador brasileiro que volta para casa com a notícia de que, infelizmente, ele não tem mais emprego. E a Gerdau, ela não está sozinha nessa. Enquanto ela corta postos de trabalho, a Toyota também prepara o fechamento da fábrica de Indaiatuba, a Nissan fecha o seu centro de design em São Paulo e gigantes como a ADM, Carrefour e até também empresas de tecnologia como TikTok e Meta estão reduzindo as suas operações ou estão simplesmente batendo em retirada do nosso país. E o que a gente está assistindo nesse momento é um processo de desmonte silencioso, onde a indústria, que já foi o motor do desenvolvimento nacional, está se transformando em um verdadeiro cemitério de fábricas, de máquinas paradas e de famílias completamente desesperadas. Isso não é apenas uma estatística, não é somente mais uma crisezinha no setor, é o retrato de um Brasil que está completamente ajoelhado, que troca as suas fábricas por depósitos, que fecha portões das suas próprias empresas e abre espaços para galpões de produtos importados. E a pergunta que fica não é até quando vamos aguentar, mas quando é que vamos acordar para o fato de que estamos matando a nossa capacidade de produzir, de gerar riqueza e de sonhar com um país verdadeiramente soberano. Porque sem indústria, meu amigo, não tem cadeia de fornecedores, sem indústria não tem inovação, sem indústria não tem soberania. E se o Brasil aceitar ser apenas um importador de aço barato e importador de carro chinês, pode esquecer, meu amigo, porque estaremos entregando o nosso futuro de bandeja como quem vende a sua própria vida por alguns míseros centavos. Muito bem, meus amigos, a nossa indústria está passando por um momento extremamente delicado, principalmente a indústria siderúrgica. Pois é, por quê? Porque existe um fator China. A China está jorrando os seus produtos, o seu aço aqui no mercado brasileiro. Eles estão vendendo esses produtos a um preço muito abaixo do que é praticado no comércio internacional. E isso está simplesmente, gerando um ambiente extremamente desafiador para as nossas empresas. As nossas empresas estão tendo que mandar a gente embora para ser competitivo, para diminuir o preço, para conseguir vender o seu produto aqui no mercado interno. E o governo está assistindo tudo isso de braços cruzados, como se estivesse entendendo o que está acontecendo, e para ele tanto faz. Enquanto isso, as nossas empresas perdem competitividade e a nossa população perde o seu emprego. Olha essa matéria que saiu aqui na Sindifer. Gerdau demite 1.500 colaboradores e diz que investirá menos no Brasil. E por que eles estão fazendo isso, hein? Por causa disso aqui, ó. Em razão do alto nível de importações de aço, ou seja, o Brasil está importando muito aço, a Gerdau demitiu cerca de 1.500 colaboradores no Brasil entre janeiro e julho deste ano de 2025, informou o CEO do grupo, Gustavo Werneck. Isso aqui gerou um grande alvoroço dentro da própria empresa da Gerdau, onde os funcionários entraram em greve. E está dando um grande bafafá por lá. Mas os desligamentos foram se intensificando ao longo dos últimos meses e aceleraram ainda mais na última semana, após não terem sido anunciadas medidas adicionais de defesa comercial na reunião do Comitê Executivo de Gestão, a GSEX. Ou seja, eles estavam esperando que o governo apresentasse nessa reunião uma medida para tentar barrar, segurar que a China venda o seu aço a preço de banana aqui, destruindo a nossa indústria. Como o governo não apresentou essa medida, a Gerdau foi obrigada a mandar funcionários embora, 1.500 funcionários. Abre aspas para o CEO da Gerdau. Não tem sentido continuarmos investindo tão alto no Brasil, já que o governo federal
não toma medidas alinhadas à Organização Mundial do Comércio para impedir a entrada desleal de aço, especialmente da China, e não conseguimos competir de forma igualitária e isonômica, diz o CEO. Então vamos reduzir, é uma decisão tomada. A gente sabe muito bem que a estratégia do governo, geralmente numa situação como essa, é aumentar a tarifa, taxa para os produtos chineses, produtos importados entrarem aqui no nosso país, para desestimular essas empresas de venderem os produtos aqui no Brasil. Mas o centro da discussão deveria seguir para outro caminho. Qual seria o caminho? Para que as nossas empresas possam ser competitivas, o governo deveria diminuir a quantidade de impostos, a carga tributária para as nossas empresas, mas isso, obviamente, eles nunca vão fazer. E outras empresas também estão sendo pressionadas pelas importações do aço chinês, como, por exemplo, aqui, sob pressão das importações, Usiminas não descarta demissões. Outra grande indústria passando por dificuldades. A Usinas Siderúrgicas de Minas, a Usiminas, não descarta a possibilidade de realizar demissões caso as importações de aço continuem em alta. Olha o que disse o vice-presidente da Usiminas, abre aspas, estamos sentindo um impacto forte devido à competição desleal e à distorção de preços. Inclusive, tem empresas vendendo abaixo do custo, principalmente os produtos que chegam da China. O que é vender abaixo do custo? É praticar dumping. Para quê? Para dominar completamente um setor, para que os seus concorrentes não consigam praticar o preço, porque eles vão quebrar, e essas empresas quebrando, quem é que vai dominar o setor? Justamente a empresa que está praticando dumping, e aí eles podem praticar o preço que eles quiserem, porque não vai ter concorrência. Você está entendendo o perigo disso? Logicamente, estamos muito pressionados para reduzir custo e a nossa produção, que não conseguimos alocar no mercado em função dessa competição desleal. E com isso a Usiminas não consegue tirar pedido, não consegue vender o seu produto, tá com a sua fábrica lá funcionando a todo vapor, cheio de funcionário e com muita ociosidade. A planta de Ipatinga tá com ociosidade, a planta de Cubatão também tá com 50% de ociosidade, ou seja, cara, metade do seu efetivo está ali de braços cruzados. Por quê? Porque não tem trabalho. E a empresa está sendo pressionada, infelizmente, a demitir funcionários também. O mais assustador é que a Gerdau, ela não está sozinha. O que aconteceu com ela é somente o primeiro dominó a cair. Porque quando a gente olha para outros setores, o cenário é justamente o mesmo. É um cenário de retração, de fechamento, um cenário de demissões em massa. A Toyota, por exemplo, decidiu fechar sua fábrica em Indaiatuba, onde por décadas produziu o Toyota Corolla. Uma cidade inteira que se desenvolveu em torno dessa planta. Milhares de famílias dependem dela e agora a fábrica vai ser fechada e parte da produção vai ser transferida para uma outra cidade, vai ser transferida para Sorocaba. No discurso oficial da empresa, a empresa fala em tentar realocar parte dos trabalhadores para Sorocaba, mas não tem garantia de que todo mundo vai ter vaga, até porque Sorocaba já opera com uma capacidade alta. A Nissan também seguiu pelo mesmo caminho, fechou o seu centro de design em São Paulo, e aqui a gente não está falando somente de cortar custos, a gente está falando de tirar do Brasil a capacidade de criar, de projetar, de pensar um carro do futuro, por exemplo. É um recado claro, o país deixa de ser protagonista e vira apenas consumidor do que vem de fora. E não é somente o setor automotivo que está passando por dificuldades. A ADM, uma gigante mundial de alimentos, fechou também a sua fábrica em Três Corações, em Minas Gerais, deixando quase 900 pessoas sem emprego da noite para o dia. Uma cidade inteira, de repente, sem chão, sem renda, sem perspectiva. O Carrefour também é um dos maiores grupos de varejo aqui do nosso país, anunciou a demissão de mais de 2.000 funcionários, ou seja, até o varejo que deveria estar crescendo, porque segundo o IBGE o consumo está crescendo, mas na realidade o que a gente vê é que até grandes empresas do varejo estão encolhendo. E talvez o exemplo mais simbólico de todos seja a Taurus, a maior fabricante de armas leves do Brasil. A gente já falou sobre a Taurus aqui no nosso canal também. A empresa já avisou que trabalha com a possibilidade de transferir toda a sua produção para os Estados Unidos, e a gente está falando aqui, cara, de 15.000 empregos desaparecendo de uma única vez. Você está percebendo o tamanho dessa gravidade? Eu não estou falando somente de um setor, é a indústria brasileira inteira sendo desmontada, peça por peça, um verdadeiro efeito dominó, onde cada fábrica que fecha derruba junto cidades, derruba junto famílias e derruba também sonhos.
Qual que é o grande problema dessas demissões em massa na indústria brasileira? Porque as pessoas que trabalham na indústria geralmente têm uma faixa salarial maior. Essas são as estatísticas do CAGED para os empregos em julho de 2025. Você vai perceber que tem uma queda brutal aqui, ó, de empregos com a faixa salarial de 3 salários mínimos até 10 salários mínimos. Você tá vendo que tá tudo negativo, ó, 10 salários mínimos, negativo, de 5 a 10 salários mínimos, negativo, de 3 a 5 salários mínimos, negativo, de 2 a 3 salários mínimos, negativo. Quais são os empregos que estão sendo gerados nesse momento? Justamente os empregos que pagam entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio. Imagina um pai ou uma mãe de família que investiu para ter um emprego com uma capacidade maior, né, que pague mais também, que receba um salário maior, é mandado embora de uma indústria e vai para o mercado de trabalho. Cadê o emprego? Não tem emprego. Na realidade, só tem subemprego, como você pode ver. Em julho de 2025, o saldo por faixa salarial foi de mais de 119 mil empregos dentro de um salário mínimo e meio. É muito pouco para uma pessoa conseguir sustentar uma família. Tanto é que esse tipo de emprego, ó, não requer muito grau de instrução, porque os empregos que foram gerados pediram somente o ensino médio completo. Quem investiu para ter um superior completo está tendo uma queda desse tipo de trabalho no mercado. E quem está conseguindo preencher essas vagas são pessoas, cara, mais jovens, que têm um custo de vida mais baixo, tá vendo? Ó? Saldo por faixa etária. Jovens entre 18 e 24 anos, um saldo de mais de 94 mil pessoas. Pessoas com mais de 30 anos de idade, aqui ó, estão tendo dificuldades para encontrar emprego no mercado de trabalho. Bom, meus amigos, e o que tudo isso mostra pra gente é que o Brasil ele está vivendo um verdadeiro apagão industrial silencioso. Gigantes estão fechando as suas fábricas, estão cortando os seus empregos, estão transferindo os seus investimentos para fora do Brasil. Enquanto isso, o governo finge que está tudo bem, o Banco Central finge que está tudo certo, a equipe econômica do governo anuncia medidas cosméticas e seguem empurrando o problema com a barriga. Mas, cara, vamos falar a verdade aqui? Sem indústria não existe futuro. Sem indústria, o Brasil vira refém de produtos importados, perde a capacidade de gerar riqueza, perde a sua verdadeira soberania. Cada fábrica que fecha não é somente um prédio que está apagando as luzes, não é, cara. É uma cidade inteira que se esvazia, é um trabalhador que volta para casa sem ter como pagar o seu aluguel, é uma família que perde a esperança no futuro e, no fim das contas, quem sofre não é a Gerdau, não é a Toyota, não é a ADM, porque eles vão arrumar um jeito de se virar, vão levar a sua operação para fora do Brasil. Mas quem sofre mesmo é o brasileiro comum que já vive sufocado pelo desemprego, pelos juros nas alturas, pela falta de oportunidades. E se o Brasil não acordar agora, a gente vai deixar de ser uma nação que constrói para virar apenas uma nação que compra o que outros países produzem. E nesse dia, meu amigo, cara, não estaremos apenas perdendo as nossas indústrias. Não. Estaremos vendendo o nosso futuro a preço de liquidação. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento, como sempre, ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa aqui o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então me ajuda a propagar essa mensagem, compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp também. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.